Oi pessoal, que alegria ter você aqui no nosso canal. Mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje de novo a gente vai estudar mais alguns capítulos da Bíblia, mas antes eu quero pedir aquela ajudinha para você, se gostar do nosso conteúdo, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com seus amigos, com a sua família, levar essa bênção da palavra de Deus para eles e também seguir aqui o nosso canal, também o nosso perfil lá no Instagram, porque assim você vai estar ajudando na divulgação do nosso projeto e na pregação da palavra de Deus. Não é legal? Direto para o conteúdo do nosso vídeo. Hoje a gente vai estudar 3 capítulos, então tá bem legal. Nós vamos estudar os capítulos 17, 18 e 19 de Êxodo. E vai ter povo murmurando, vai ter milagre, vai ter Deus entregando ali a sua lei para o seu povo. Tá imperdível, vamos lá? Vamos lembrar que aqui o povo já estava a caminho de Canaã e já tinha passado por alguns milagres. Vamos lembrar deles? O primeiro foi o Mar Vermelho, um grande milagre, né? Em que o povo pôde ali passar em terra seca, se libertando finalmente dos egípcios. O segundo foi quando as águas de Mar, aquela cidade que tinha as águas amargas, as águas foram transformadas em água doce para poder matar a sede do povo. E o terceiro milagre foi quando o povo ali murmurou porque estava com fome. Deus mandou o maná diretamente do céu para alimentá-los. Nestas 3 situações que a gente acabou de relembrar, o povo sempre murmurava com Moisés, reclamava de Deus, falava: vocês nos trouxeram aqui para a gente morrer aqui nesse deserto, ou pelas mãos dos egípcios, ou de sede, ou de fome. O povo sempre murmurava, e isso acontecia porque eles ainda não tinham aprendido a confiar em Deus, porque eles ainda não conheciam Deus de verdade. Eles ainda estavam com aquela mente de escravos, tinham acabado de sair do Egito, lá eles tinham muitos deuses, então o povo ainda estava aprendendo a conhecer e a confiar em Deus. Uma prova disso é que mesmo passando por esses 3 milagres que eles haviam passado, eles chegam aqui no capítulo 17 já murmurando contra Deus, porque eles estão com sede, eles estão num lugar que não tem água e eles estão morrendo de sede, e a gente vai ver eles falando aqui no verso 3 do capítulo 17. Eles dizem assim: tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? O argumento é sempre o mesmo, né? Por que vocês tiraram a gente do Egito? Sempre colocando o Egito no meio, porque o povo tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E para eles mais importava ter água para beber, ter pão para comer, do que a liberdade, do que não serem mais escravos. E o tempo todo eles ficavam jogando com Deus. Ou Deus fazia o que eles queriam e na hora que eles queriam, ou eles começavam a murmurar e ameaçar, dizendo que preferiam ficar no Egito. Então Moisés de novo foi falar com o Senhor, né? E disse: Senhor, resolve aqui esse problema, esse povo está aqui quase me apedrejando, o que a gente vai fazer? E Deus falou: Moisés, não se preocupe, eu vou resolver esse problema. Eu sempre estarei à frente do povo. Então Deus instruiu a Moisés, Moisés feriu uma rocha e dela brotou água para matar a sede ali do povo todo. E o verso 7 do capítulo 17 termina com a seguinte pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui a gente pode até julgar, né, o povo de Israel como um povo ingrato, sem fé, porque eles haviam acabado de passar por alguns milagres e olha como eles estavam se comportando. Mas quando a gente reflete sobre a nossa própria vida, será que muitas vezes a gente também não duvida da presença de Deus, do poder de Deus, mesmo depois de termos vivenciado milagres em nossa vida? Por isso, por mais que a gente receba milagres, nos momentos de dificuldade, o desânimo e a falta de fé podem surgir porque nós somos humanos. Por isso, quando as coisas não estiverem bem, não estiverem da forma como nós gostaríamos, vamos tentar nos lembrar do que Deus já fez por nós no passado e também orar para que Ele sempre nos ajude a fazer a sua vontade, a confiar na sua vontade para a nossa vida, porque é uma promessa dele não só para Israel, mas para nós também, que Ele sempre vai estar à frente de nós. Então o povo bebeu água, estava todo mundo ali muito feliz, mas agora eles estavam diante de um novo problema.
Tinha um rei que se chamava Amaleque, que provavelmente deve ter ouvido ali falar sobre o povo israelita, sobre o Deus de Israel, o poder desse Deus de Israel. E para prevenir, né, de um possível ataque, ele foi e atacou primeiro, ele foi para cima do povo de Israel, para guerrear mesmo. Então Moisés chamou ali Josué, pediu para que ele reunisse os melhores homens para poder guerrear contra Amaleque, enquanto ele subiria ao monte junto com Arão e Ur, e ele levaria ali também o seu cajado, que era símbolo da presença do Senhor. E aí eles começaram a perceber uma coisa interessante. Quando as mãos de Moisés estavam para cima, o povo prevalecia contra Amaleque, mas quando as mãos de Moisés se cansavam e desciam, Amaleque prevalecia contra o povo. Então, percebendo isso, eles pegaram grandes pedras para apoiar as mãos de Moisés, que eram mãos muito pesadas, para mantê-las para cima. E aí o povo venceu dessa forma a guerra contra Amaleque. E como gratidão ali, Moisés edificou um altar e disse que o Senhor era a sua bandeira. E mais uma vez, a gente responde aqui a pergunta que a gente fez lá no verso 7. Está ou não o Senhor no meio de nós? Claro que estava. Olha como o povo venceu a guerra. Se não foi por Deus, foi por quem? Assim como Deus estava com eles, Deus também está sempre com a gente. Depois disso, indo já para o capítulo 18, a gente vê um reencontro ali familiar, né? Jétro, o sogro de Moisés, também chamado de Reuel em outras partes da Bíblia, vai visitar Moisés e leva ali a sua esposa, a esposa de Moisés, né? E os filhos dele também, os 2 filhos que ele tinha. Mas tem uma coisa interessante aqui. Acontece que Jétro, ele não era israelita, mas pelo exemplo de Moisés e também pela fama que correu do que Deus havia feito com o povo de Israel, dos milagres que Deus havia feito, da passagem pelo Mar Vermelho, isso correu. Então, depois de saber destas coisas, Jétro passou a confiar no Deus de Israel, como a gente pode ver aqui no verso 11 do capítulo 18, que diz assim: Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Era exatamente isso que o Senhor queria que acontecesse com o povo de Israel, mas não só para Jétro, mas para o mundo todo, que a experiência deles, que o exemplo deles servisse para que o povo conhecesse o verdadeiro Deus e o poder do verdadeiro Deus. E desta mesma forma Deus quer que aconteça com a gente. Ele quer que o nosso exemplo e que a nossa experiência com Ele atraia pessoas para Ele e não que as afastem dele. Então Jétro, quando chegou ali com a família de Moisés, houve ali uma linda confraternização, eu imagino, né? Eles já estavam sem se encontrar há um bom tempo. Então eles se confraternizaram, conversaram, foi um momento de bastante alegria e Moisés aproveitou ali para falar tudo o que tinha acontecido, como Deus tinha libertado o povo, livrado o povo das coisas que haviam ocorrido, feito os milagres. Então no dia seguinte Moisés sentou para poder julgar o povo, para poder fazer decisões sobre questões e contendas. E aí o sogro dele, vendo aquilo e vendo aquela fila de gente que ficava em pé até de tarde, falou: Moisés, o que você está fazendo? Desse jeito você vai ficar cansado, o povo também vai ficar cansado. E aí Jétro falou para Moisés: olha, você pode continuar julgando os casos mais pesados, mas os casos mais leves você pode dividir com outras pessoas. Faça grupos aí com outros homens para que eles também possam te ajudar nesses julgamentos. E assim nem você nem o povo vai ficar tão cansado. E também deixe claro para o povo quais são os estatutos e as leis de Deus para que eles mesmos tenham condição de julgar. Neste momento, Deus já estava preparando o seu povo para receber a sua lei. Depois disso, Jétro se despediu de Moisés, voltou para sua casa, junto com a esposa de Moisés e os filhos de Moisés, e o povo seguiu o caminho. E aí eles chegaram no Sinai, que é onde a gente chega aqui também no capítulo 19. E o povo acampou ali perto do monte, o Monte Sinai. Então, quando o povo está ali acampado, Moisés sobe ao monte, e eu queria ler com vocês os capítulos 4 e 5, onde Deus fala com Moisés. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Através desses versos a gente percebe que Deus gostaria que Israel fosse um povo santo, um povo separado, um povo orientado à missão de difundir as maravilhas de Deus para o mundo. Através de Israel, Deus gostaria de mostrar o seu amor, o seu cuidado e trazer o seu reino para este mundo. E hoje nós somos o povo de Israel da atualidade. A nossa missão é a mesma.
O bastão hoje está nas nossas mãos e é nossa missão hoje difundir o amor e o reino de Deus para todas as pessoas. Mas, voltando aqui para a história, quando Moisés desce do monte, fala essas palavras que Deus disse ao povo, o que o povo fala? Super entusiasmado. Tudo que eles declaram o seguinte: tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos. Mas a gente sabe que, infelizmente, esse entusiasmo religioso de Israel, ele foi superficial, porque logo em seguida, né, vão acontecer aí algumas coisas, a gente vai ver quando estudar o capítulo 32, que o povo novamente vai ser infiel a Deus e vai fazer inclusive um bezerro de ouro. Mas, pra gente não ficar aqui como juiz de Israel, a gente sabe que isso também pode acontecer com a gente, né? Muitas vezes ali no calor da emoção, a gente acaba se comprometendo com coisas que a gente não se esforça para cumprir e nem dá muito valor. Isso pode acontecer no casamento, inclusive quando a gente está ali trocando os nossos votos e depois, com o tempo de casamento, a gente acaba deixando de lado tudo que a gente prometeu. Isso pode acontecer na religião com Deus mesmo. A gente pode fazer muitas promessas para Deus quando a gente está querendo alguma coisa ali do nosso jeito, né? E aí quando a gente consegue aquela bênção de Deus, a gente esquece a promessa e o juramento que fez de Deus, deixa de lado e começa a viver a vida do nosso jeito. Então é importante a gente ter essa consciência, né? O povo ali errou, mas a gente também falha. Então a gente não deve sempre só assumir esse papel de juiz, mas a gente deve sempre fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias decisões e escolhas. Mas olha só, uma coisa interessante é que mesmo que o povo ele tenha depois, né, se rebelado contra Deus, feito o bezerro de ouro, a gente pode enxergar aqui um Israel mais maduro. Deus, ele realmente estava conduzindo o seu povo para poder apresentar a sua lei. Chegou o momento dessa lei ser dada ao povo, porque o povo estava assim mais maduro espiritualmente. Deus, ele estava trabalhando para unificar o povo. E aí quando Moisés subiu ao monte, relatou para Deus as palavras que o povo tinha dito, Deus falou assim: então tá bom. Então pede para o povo se purificar, pede para eles lavarem as vestes deles, porque daqui 3 dias eu irei descer ao monte diante de todos vocês. E assim aconteceu. O povo se purificou, lavou as suas vestes e ficou ali aguardando o Senhor. E ao 3º dia ele desceu ao monte, né, numa nuvem bem grande, com muitos relâmpagos, com muitos trovões, com sons de trombetas muito altos. E aí o povo começou ali a ver, né, aquelas cenas ali bem sobrenaturais e ficaram com bastante medo, ficaram bastante assustados. Acho que eu ficaria também, né? E aí Deus instruiu o povo através de Moisés de como eles deveriam se portar naquele momento diante da presença dele, porque era assim um momento de muita importância, de muita seriedade, de muita santidade. Era um momento que Deus iria dar a sua lei para o povo de Israel, a lei que reflete o seu reino, o seu caráter. Era um momento muito importante e todos ali estavam devidamente preparados para este momento. Deus queria ali, com tudo que estava acontecendo, mostrar para o povo que ele era um Deus de verdade, um Deus real, não os deuses que eles seguiam lá do Egito. Ele desejava mostrar para aquele povo o seu poder e também o seu desejo de tornar aquele povo o seu povo, de sua propriedade. Ele queria tocar no coração deles. E hoje o desejo de Deus é fazer a mesma coisa com a gente. Ele quer tocar o nosso coração e quer que nós sejamos o seu povo, de sua propriedade. Eu reconheço que este mundo tem muitas dificuldades, afinal eu vivo aqui também, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde muitas pessoas perderam amigos, perderam familiares, perderam emprego, a vida virou de cabeça para baixo. Então isso é bastante difícil. Mas ainda assim eu quero te convidar a entregar a sua vida a Deus, a permitir que Ele faça de você a sua propriedade, para que Ele possa derramar sobre a sua vida todas as bênçãos que Ele tem preparado para você. Ele não é um Deus de mentira, Ele é um Deus de verdade, Ele é um Deus real. Esse mesmo Deus que fez todos esses milagres que nós acabamos de citar, é o Deus que quer que você o sirva e que quer te abençoar hoje. Que Deus possa te abençoar e que Ele possa morar no nosso coração todos os dias. E você, quer saber mais sobre a vontade de Deus para a sua vida? Quer conhecer que lei foi essa que Ele deu para o povo de Israel? Ou você já conhece? Conta aqui pra gente o que você sabe e também não perca os próximos capítulos que nós iremos apresentar aqui. Então não deixe de ativar o sininho, não deixe de seguir o canal, siga a gente também lá no Instagram, porque lá a gente sempre informa sobre quando tem vídeos novos. Mais uma vez, muito obrigada por você ter assistido até o final, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!